Olá! Em 2024, o Brasil enfrentou a sua pior crise de dengue da história. Foram mais de 6.500.000 casos prováveis e mais de 6.000 mortes confirmadas em função do vírus. Após um ano de campanha de vacinação contra a dengue, apenas 37% do público-alvo foi imunizado. Eu sou Alexandre Bueno e bem-vindo ao Saúde e Consciência. E hoje, para conversar um pouquinho mais sobre dengue e vacinação, eu recebo a professora Lívia Diniz, do Departamento de Pediatria aqui da Faculdade de Medicina da UFMG. Professora, muito bem-vinda. Prazer, Alexandre, estar aqui. Professora, para a gente começar, você pode relembrar um pouquinho para a gente o que é a dengue, como que ela é adquirida? Então, a dengue é uma doença transmitida por um arbovírus, né, pela picada ali do mosquito infectado, que vai levar um vírus para dentro do corpo das pessoas. Esse vírus vai causar sintomas que vão durar cerca de uma semana, né? O principal deles é a febre, muitas vezes com erupções no corpo também, dor de cabeça, dor abdominal, diarreia, vômitos, são sintomas sistêmicos bem gerais, né? Nem todos vão ter todos os sintomas, algumas pessoas não vão ter sintomas nenhum, algumas pessoas vão ser mais sintomáticas, e alguns casos vão ser graves, né, e que podem ser levados até ao hospital, devido a vômitos, devido a sangramentos, devido a quadros de choque. Então, os quadros graves variam também. Então, as manifestações são bem variadas, mas esses são os sintomas mais comuns. Perfeito. A senhora mencionou sangramentos, né? A gente tem a dengue hemorrágica. Você pode explicar a diferença para a gente? A gente já não usa mais essa nomenclatura, sabe, Alexandre? Dengue hemorrágica, então, se referia a quadros que evoluíam com hemorragias, na pele, nos olhos, vômitos, nas fezes, às vezes. E acabava se relacionando essa nomenclatura de dengue hemorrágica a quadros mais graves. Mas hoje a gente sabe que sangrar não significa necessariamente uma maior gravidade, né? Eu posso ter um sangramento na pele, um sangramento no nariz e não ter uma dengue grave. Então, a gente passou, desde 2009, a Organização Mundial de Saúde já não adota mais essa nomenclatura. Mas quando se falava em dengue hemorrágica, se referia a esses quadros com hemorragia, mas hoje a gente precisa entender que quem tem algum tipo de sangramento não necessariamente tem uma dengue grave. Por isso, a gente já não atribui mais essa nomenclatura. Entendi. E a dengue é uma doença sazonal, não é? Em que período do ano que acontece esse aumento dos casos? Então, isso é bem característico, né? É o período do ano em que a gente tem uma proliferação dos mosquitos, que vão estar ali naquelas situações ali de água parada, pneus, né? Dentro de casa, plantas, isso a gente já conhece bem, piscina, muitas vezes com água parada. E essa proliferação ocorre mais na época de chuvas, no início do ano. Então, a gente começa a ter casos ali às vezes final de dezembro, mas os meses em que mais predomina o número de casos são janeiro, fevereiro, março. A partir daí a gente começa a ver uma queda no número de casos. Entendi. Então tem a ver com o próprio ciclo de vida do vetor Sim, mesmo, né? sim. E a gente tem os surtos de dengue, eles não acontecem todo ano, né? Eles têm um intervalo. Por que isso acontece? A gente sabe que eles ocorrem a cada mais ou menos 3, 4 anos, a gente vê um aumento expressivo do número. Todo ano a gente tem, mas a cada 3, 4 anos esse aumento é mais significativo. Isso tem um pouco a ver, Alexandre, com o tipo de vírus que circula, porque a gente tem 4 tipos, pode haver uma variação aí ao longo dos anos, os que circulam mais aqui no Brasil são o tipo 1 e o tipo 2, mas tem a ver um pouco também com a imunidade das pessoas. Então, depois de um surto, a gente tem boa parte da população que já se infectou e depois de alguns anos a gente passa a ter uma nova parcela da população que não teve contato com o vírus e que vai se infectar. Então, isso tem a ver com o número de pessoas suscetíveis a pegar aquela infecção, assim como a dinâmica da circulação do vírus. Entendi. Isso, a mutabilidade do vírus também influencia nisso ou ele não é um vírus mutável? Não, não é uma questão de mutabilidade, é uma questão do tipo do vírus que vai circular mais. A gente conhece bem os 4 tipos virais e nem todo ano a gente tem o predomínio do mesmo vírus circulando. Perfeito. A gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre a vacinação, mas outras técnicas de prevenção que a gente pode recomendar? Acho que já são bem conhecidas, né? O uso do repelente, evitar essa questão de acúmulo de água parada nesse período de chuvas, né? E acho que isso é bem divulgado no início do ano, principalmente nas épocas de chuva, né? Hum. Falando da vacina, a gente está com ela disponível desde o ano passado, né, de 2024, e ela está disponível no SUS, certo? Sim.
No Brasil, disponível entre 10 e 14 anos para essa população de adolescentes. E existe uma pequena flexibilidade aí dessa disponibilização entre as cidades, entre os estados. Aqui em Belo Horizonte, a partir dos 7 anos, ela está disponível. 7 a 14 anos. 7 aos 14 anos. E por que essa faixa etária específica? Ela é mais letal? Ela é mais... ela se prolifera mais na adolescência? Então, o que a gente sabe é que mais casos são descritos, o número absoluto de casos é maior entre os adolescentes, jovens ali. Mas não significa que seja uma faixa etária de maior risco, né? Proporcionalmente, quando a gente considera o número populacional, o número de casos é maior nas crianças mais novas e nos idosos, proporcionalmente. Mas quando se considera o número absoluto, a gente tem um número bem significativo nessa faixa etária. E outra questão é que a vacina ela foi testada também nessa faixa etária, né? O grupo inicial que recebeu a vacina foram adolescentes e crianças. Então, o conhecimento é muito grande nessa faixa etária. Imagino que tenha sido testada nessa faixa etária justamente pelo... Sim, porque é onde a gente tem um número absoluto grande de casos. E isso é uma certa anomalia entre as campanhas de imunização, né? Geralmente a gente vê começando com bebês e idosos, pessoas... façam parte de algum outro grupo de risco. Os adolescentes geralmente são os últimos a receber. Isso é interessante porque as pessoas precisam entender que as vacinas elas vão ser priorizadas, principalmente do Programa Nacional de Imunizações, para grupos específicos, né? Tem vacinas que todos devem receber, uma vacina de febre amarela, sarampo, por exemplo, mas algumas a gente tem especificidades. Então, algumas vacinas vão ser direcionadas para as crianças mais novas, mas nem todas. Algumas para os idosos, como é a vacina de gripe, como é a vacina de Covid, que é o grupo que adoece mais, que tem mais gravidade. Então, tem essa particularidade. Às vezes a gente vê pessoas para as quais a vacina não está indicada, falando, mas eu quero tomar. Mas não existe uma indicação para aquela idade, né? Nesse caso, existe essa indicação, a vacina pode ser aplicada ali a partir de 4 anos, de 4 anos a 60 anos, mas foi direcionada no Programa Nacional de Imunizações para esse grupo por causa desse maior número de casos, mas existem outras vacinas indicadas também para os adolescentes, né? Então, a vacina de HPV é para esse grupo, a vacina de meningite, né? Existe... Como os adolescentes são aqueles que mais espalham essa bactéria da meningite, é fundamental que eles sejam vacinados. Então, aí depende um pouco da particularidade da doença. E as pessoas que estão fora dessa faixa etária que está sendo vacinada agora, os idosos, por exemplo, né? Eles podem ser imunizados de outra forma, talvez a iniciativa privada, ou ao menos existe algum plano para a gente ampliar essa oferta no SUS para mais faixas etárias, principalmente pelo fato da adesão ter sido tão baixa? Então, hoje, a imunização no Brasil ela é indicada de 4 a 60 anos, é o que vem na bula, né? Alguns países europeus já admitem a vacina acima dos 60 anos. Não existe estudo nessa faixa etária, né? Mas extrapola-se os resultados que foram obtidos com a população mais jovem. Mas aqui no Brasil ela não está permitida, mas ela é liberada desde que haja uma indicação médica. Mas realmente é preciso a gente entender que não existem estudos nessa faixa etária que comprovem a segurança e a eficácia dessa vacina. Mas todos podem hoje, nas clínicas privadas, receber a vacina sim, e tem se discutido a ampliação dessa faixa etária. Mas ainda não está definido, a gente aguarda aí que o Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunizações, nos oriente. Mas eu acredito que com o tempo a gente consiga ampliar, depende um pouco também da disponibilidade da vacina, né? Com certeza. E falando no Ministério da Saúde, esses dados da campanha do ano passado ficaram bem abaixo do que o Ministério esperava, né? 37% é um número muito baixo de adesão. A que a gente pode atribuir essa adesão tão baixa? A gente viu uma recuperação na adesão geral, né? A vacinação aí nos últimos 2 anos, houve uma queda grande na época da pandemia e houve uma melhora, mas agora a gente volta a retroceder em relação a essa adesão. Existem vários fatores relacionados, né? Vários. Talvez um dos principais seja a questão de que as pessoas não veem as doenças. Muitas doenças hoje a gente já não vê mais
por causa da vacinação. Então, sarampo, por exemplo, a catapora, as meningites, né? Então, quando se via, se tinha medo daquela doença, isso motivava as pessoas a procurarem a vacina. Hoje, a gente fala que as vacinas são vítimas delas mesmas, né? Porque muitas doenças a gente já não vê mais, algumas eliminadas, então as pessoas não acreditam mais que vão adoecer. E aí eu te falo um pouco da minha experiência, como eu trabalhei em hospital, com crianças muitas vezes doentes porque não receberam a vacina, né? Isso é um pouco angustiante porque a gente vê a consequência, mas a maior parte da população não vê. Então, acho que um dos motivos é esse, né? As doenças não têm aparecido tanto para que as pessoas tenham medo e busquem a vacinação e considerem a importância da vacinação. Outra situação, às vezes, que limita a adesão vacinal é a disponibilidade, o horário de aplicação nos postos de saúde, os dias da semana, né? Então, algumas mães podem comparecer fora do horário comercial, nos fins de semana, muitas vezes o posto não vai estar aberto para disponibilizar essa vacina. Existe também a divulgação de notícias falsas sobre vacinas, isso cresceu muito ao longo dos últimos anos, né? E eu acho que o empenho das pessoas que divulgam as notícias falsas, às vezes é maior do que o empenho das pessoas que divulgam notícias reais, confiáveis sobre a vacina. E é interessante como que as notícias falsas, como elas são um pouco dramáticas, elas acabam captando mais, impressionando mais as pessoas. Talvez a gente precise falar mais das doenças, para que as pessoas vejam que existe doença que pode ser prevenida, para as pessoas poderem entender a relevância da prevenção dessas doenças, né? E tocando exatamente nesse assunto, foi com esse intuito de estimular a vacinação, a imunização e o conhecimento, né, sobre as doenças e as suas formas de prevenção que surgiu o Vacinação Um Ato de Amor? Foi nesse sentimento de por que as pessoas estão adoecendo de doenças que são preveníveis, né? Assim, por que sofrimento, óbitos, hospitalização, sendo que a gente poderia prevenir isso? Então, esse projeto surgiu muito nessa vontade de poder levar para a população mais informação sobre as doenças que são preveníveis e também sobre a imunização, como forma também de combater tantas notícias aí que não são corretas, né? Então, nós temos um grupo bem legal de professores da publicidade que estão trabalhando com a gente, professores da Faculdade de Enfermagem, aqui da Medicina, alunos também de outras universidades federais que não a UFMG, que estão participando e cada um contribuindo, imunologistas, para que a gente tenha uma visão ampliada da imunização e das doenças e cada um possa passar a sua experiência. O objetivo principal é levar a informação de confiança. Eu acho que isso está em falta um pouco, né? Com certeza. Você pode explicar mais um pouquinho como que o projeto funciona, o tipo de ação que ele faz? Então, nós temos o Instagram, né? Imuniza.ufmg. Através desse Instagram, a gente divulga semanalmente informações, dados epidemiológicos, surtos, doenças que surgiram, doenças que estão controladas. Falamos um pouco das doenças e falamos também do calendário vacinal, de mudanças recentes, de doenças que estão mais, né, nesse momento, mais relevantes, né? Então, a gente leva esse tipo de informação e também divulgamos informações com um fundo um pouco mais científico no site da Faculdade de Medicina e da Universidade Federal também de São João del Rei. Tem pessoal que participa com a gente lá. Bacana. Falando da Faculdade de Medicina, tem outro projeto nosso relacionado à vacinação, né, que é o boletim matinal. E levando em conta esses dados que a gente tem dos 37% ao longo de 2024 do público-alvo imunizado, hoje a gente já está, né, passando aí da metade de 2025. Como que estão esses números hoje? A gente teve uma adesão maior? Não. Esse ano, na verdade, a adesão caiu comparado ao ano passado, né? Então, acho que é um trabalho longo que a gente precisa fazer de divulgação dessas informações, né? E partindo da Universidade Federal, a gente sabe que são informações confiáveis, né? Mas esse ano os resultados foram piores, né? E inclusive com altas taxas de crianças que não receberam nenhuma vacina. Nós estamos entre os principais países
com mais crianças que não receberam nenhuma vacina. Então, esse trabalho precisa continuar para que a gente continue conscientizando a população, né, e respondendo às dúvidas e para que as pessoas façam opções mais adequadas, né, antes de virem a adoecer de uma doença que poderia ter sido prevenida. Esse é um dado que eu não tinha conhecimento e que é bastante preocupante, né? E eu acho que, assim, que para a gente despedir, queria falar um pouquinho mais sobre a vacina. Ela é de dose única? Quanto tempo que dura essa imunização? Qual que é o funcionamento dessa vacina? Então, essa vacina ela é aplicada em 2 doses, com intervalo de 3 meses. É uma vacina recente, então a gente não sabe muito ainda de duração da proteção. O que se sabe até hoje é que cerca de 5 anos essa proteção dura, né? E os estudos continuam para avaliar ainda a duração dessa proteção. É uma vacina que tem uma proteção muito boa, em especial contra hospitalizações, contra os tipos 1 e o tipo 2 do vírus, que são os que circulam mais aqui no Brasil. E ela é muito interessante porque, diferente da vacina anterior, ela pode ser aplicada em pessoas que já tiveram dengue ou pessoas que nunca tiveram a dengue. E induz uma proteção boa em todos esses indivíduos. E uma particularidade é uma vacina viva, então existem alguns grupos para os quais a vacina está contraindicada, assim como outras vacinas vivas. Então, gestantes, pessoas com imunodepressão, né, que usam medicações imunossupressoras também, alguns grupos específicos não podem receber nenhuma vacina viva e nem essa também. Você pode explicar só, para a gente encerrar, a diferença de uma vacina viva com outra vacina? Uma vacina viva, como essa da dengue, como a vacina da febre amarela, sarampo, cachumba, rubéola, ela tem o vírus vivo atenuado. É um vírus vivo enfraquecido. Mas como é o vírus vivo, em pessoas que tenham problemas importantes de imunidade, quando se aplica a vacina, esse vírus pode acabar disseminando no organismo, porque a imunidade daquela pessoa não consegue combater aquele vírus que foi aplicado. A BCG é uma vacina viva. Então, a resposta do organismo não é boa, né? Então, são poucas vacinas que têm essa particularidade. As outras a gente não tem esse tipo de problema. Mas essas vacinas de vírus vivo atenuado, elas não podem ser aplicadas a pessoas que tenham problemas de imunidade e nem gestantes, lactantes, porque existe o risco de que esse vírus possa ser passado do bebê durante a gravidez ou através do leite. Então, a gente precisa ter alguns cuidados com esse tipo de vacina. Perfeito, professora. Acho que essas eram as perguntas que a gente tinha sobre a vacinação da dengue. Tem mais alguma coisa que a senhora quer? Não, eu acho que foi bem rico. É importante a gente ter esse tipo de programa para a gente levar mais informação para as pessoas. Com certeza, esse é o intuito. Bom, o Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui. Professora, muito obrigado pela participação. Agradeço, Alexandre. Eu sou Alexandre Bueno, Informação em Saúde, e até a próxima.